Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Eu vou diminuir um pouquinho o volume aqui. Azul. Pode ser azul. Os dois. Os dois azuis. Tem mais de um? Tô meio daltônico aqui, só tô vendo um. Tá bom. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Acabou a musiquinha? É pena, né? A musiquinha era bonita. O tema dessa noite está aqui no livro Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. O tema dessa noite se chama Prossigamos. Tem lá um trecho de uma carta de Paulo, meu xará, o outro Paulo. Essa carta que ele fez aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. Ele diz: Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo estava passando por maus bocados nesse momento. Ele estava preso. Essa carta foi escrita nos anos de 55 a 57 depois de Cristo. E ele estava passando por esse momento em que ele estava sendo muito criticado, julgado, condenado. Ele não foi sempre um homem do Cristo, ele nem sempre foi Paulo, ele foi Saulo. Vocês sabem disso? Paulo se chamava Saulo. Se tornou Paulo quando Cristo, enquanto ele era Saulo, perseguidor de cristãos, ele perseguia os cristãos para matá-los. Esse era o trabalho dele, que ele executava muito bem. Ele tem uma visão do Cristo enquanto está indo para Damasco e o mestre aparece com uma luz tão forte que o cega. E diante dessa luz que o cegou e derrubou da sua montaria, vem a voz do mestre, doce, serena, incisiva. Paulo, Paulo, por que me persegues? Esse homem teve que olhar para a sua vida, teve que rever aquilo que vinha fazendo há tanto tempo, sem se perguntar, sem se questionar. Ele teve que consultar e conflitar, pesar como era a sua vida e como era a vida que o Mestre, que o Cristo ensinava que deveria ser. Como ele tratava o seu próximo e como Cristo, aquele que o procurou na estrada, dizia que era a vida adequada, o jeito correto de tratar as pessoas. Já ouviram falar aqui da reforma íntima? Sim? Imagina o tamanho da reforma que ele teve que fazer. Será que foi fácil para ele? Será que foi fácil para as pessoas em volta dele olharem aquele homem convicto, competente, capaz, um executor profissional do seu trabalho? Um homem que acreditava, que de repente chega e fala assim: então, eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo, e eu não persigo mais cristãos, eu sou cristão. Vocês acham que foi recebido muito bem a notícia? Ah, Paulo, para. O que você bebeu? Saulo, o que você bebeu hoje? Né? Chega de vinho, vai. Cosque, não, é sério. Acabou. Outra vida. E eu queria falar a vocês, meus irmãos, peraí. Que irmãos? A gente não é irmão. A gente trabalha junto, não vem me chamar de irmão, não vem... Que história é essa? O que você está falando? Quando ele ia pregar, quando ele ia falar do amor, etc., o pessoal olhava para ele e falava assim: você está falando o quê de amor? Você estava matando o pessoal aí, ó, semana passada. Olha como você era. Quem é você para vir me falar como que eu tenho que viver corretamente? Olha você aqui, como que você viveu. Ele poderia falar assim: é verdade, né? É verdade, é isso mesmo. Eu não sou nada disso, eu sou uma farsa, eu sou uma fábula, eu vou voltar para aquilo que eu era, porque ninguém acredita em mim, porque eu estou em descrédito,
porque as pessoas não confiam na minha palavra, porque vai ser muito difícil eu convencer alguém da minha mudança, vai ser muito difícil eu trazer de verdade essa mudança na minha vida, né? Quantos desafios eu vou ter? Eu vou ter que largar o meu trabalho, vou ter que largar a família, eu vou ter que largar as coisas que eu tenho, que eu faço para seguir essa vida. Olha a dificuldade. Difícil, né? Aplica isso para a nossa vida. Hoje, parar com tudo. Para, puxa o freio de mão agora. Pô. Puxamos, estamos descendo aqui. Vai chegar o filho e falar, mãe, então, não sou sua mãe, eu sou outra pessoa. Eu falei, não, mãe, peraí, e as coisas aqui? O marido chegar e falar assim, então, cadê a janta, mulher? Eu falei, que janta? Não tem janta. Agora mudou tudo. Eu abro mão das roupas, eu abro mão do trabalho, eu abro mão das bijuterias, eu abro mão do sonho de viajar para a Europa, eu abro mão de tudo para trabalhar só para o Cristo. E vamos falar só disso. Fácil a mudança? Quem já fez aqui reforma em casa? Reforma em casa, sim. Não me lembro. Tava esquecendo, né? Você vem falar dessas coisas, né? É essa a sensação, vocês entenderam? De fazer a reforma, né? Imagina assim, ó, quero pegar essa parede aqui, gente, agora, e colocar essa parede para lá. Você fala assim, então, Paulo, mas não dá, porque essa parede é sustentada por duas colunas aí, não dá. Não, mas tem que tirar. Inclusive as colunas vão para lá. Mas se eu tiro a coluna, todo o resto vai desabar. Mas eu não quero que está em cima. Eu quero que essa parede vá para lá. Fácil? Dá para fazer de uma vez? Nós temos que derrubar colunas que estão dentro de nós, que nós erguemos há muito tempo, para fixar o que nós queríamos colocar em cima, para manter o tipo de vida que nós estamos vivendo há muito tempo, para manter o padrão, para manter a aparência, para manter a situação, para viver o meu sonho, para viver o sonho de alguém. Estou cheio de colunas aqui dentro. E toda vez que a gente vai mexer em alguma coisa, é esse drama. A gente tem medo de derrubar o que está por cima. A gente tem medo de perder o que foi feito. Eu estava falando numa outra palestra e estava conversando sobre essa questão da reforma, né? A mudança que nós temos que fazer. E quando a gente fala de mudança, parece sempre algo um tanto assustador, não é? Quando a gente fala de mudança. Mas por que a mudança é assustadora? O que tem de assustador na mudança? Vocês sabem? Alguém? O desconhecido. Vai tirar a gente da zona de conforto. Tirar a gente da zona de conforto? Bem, desconhecido da zona de conforto. A mudança, ela mexe nessa questão desconhecido, na zona de conforto, ela mexe com o seguinte: quem sou eu? O que eu sei a meu respeito? Eu sou o Paulo, eu tenho esse corpo, eu tenho esse nariz, eu sou do sexo masculino, tenho esse nariz, essa cara, tenho aquela casa, né? Tenho a minha vida, eu sou analista de sistema, eu sou palestrante, sou isso, aquilo. E se eu deixar de ser palestrante? E se eu deixar de ser homem? E se eu deixar de morar na minha casa? E se eu deixar de ser casado? O que vou ser eu? O desconhecido. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou ser. Eu sei o que eu sou na vida que eu estou, na vida que eu levo, nas coisas que eu faço. Eu não sei o que eu serei em outro lugar, de outra forma, fazendo outra coisa. O medo desse desconhecido é o medo da morte. É o medo da não existência. Eu sou assim, se eu não for assim, eu não sou. Percebem isso?
A gente tem medo de deixar de ser, deixar de existir, por parar de fazer as coisas que fazemos, por parar de agir como agimos, ter as mesmas companhias, ter os mesmos hábitos, os mesmos trabalhos, os mesmos vícios. Sempre fiz isso, sempre fui desse jeito, sempre participei disso daqui. Todo dia eu faço isso, qual o problema? E a gente tem medo que se deixar de fazer, a gente vai deixar de existir. A gente tem medo que o que vai ser daquelas coisas que vão cair quando eu tirar a coluna, quando eu mexer a parede para lá? O que vai ser da minha vida, daquilo que eu construí, se eu parar de alimentar aquilo? E a resposta é o que a gente, no fundo, sabe. A vida continua. As coisas prosseguem, cada uma no seu tempo, cada uma no seu lugar, cada uma como deve ser, inclusive nós mesmos. Não é assim? Porque se a gente às vezes tem medo de certas mudanças, medo de certas coisas, se a gente parar para pensar, quantas mudanças nós atravessamos na vida? Quantos problemas e dificuldades, quantas encruzilhadas nós já passamos que nos colocaram em caminhos totalmente diferentes do que imaginávamos. Nos colocaram em direções que nós nem sonhávamos. Nunca pensei que eu ia ser isso, nunca pensei que eu ia ser pai, nunca pensei que eu ia ser mãe, que eu ia casar, que eu ia separar, que eu ia ser viúva, nunca pensei que ia acontecer tal coisa comigo, que eu ia me viciar, que eu ia me apaixonar fora do meu casamento, nunca pensei essas coisas e elas aconteceram na nossa vida. Nunca pensei que ia adoecer, que eu ia me curar, nunca. Mas as coisas acontecem e a vida segue de uma outra forma. Aceitar que nós vamos continuar, seja lá o que acontecer. Aceitar que nós vamos continuar existindo, seja lá o que houver. Esse é o conceito cristão. Essa é a ideia que o Cristo queria nos incutir, que a vida é mais que o corpo, a vida é mais que a matéria. A vida é eterna. Sabe quantas vidas nós vivemos? Nós espíritas que acreditamos em reencarnação, né? Para aqueles que são espíritas que estão aqui, para aqueles que estão a primeira vez, nós aqui acreditamos na reencarnação. Sabe quantas vidas nós vivemos? Quantas? Quantas? Isso, acertou quem falou uma vida. Como assim, Paulo? Nós só vivemos uma vida. Essa é a vida do nosso espírito. Só temos uma vida. É o nosso espírito. Nós temos muitas encarnações, muitas existências corporais. Mas nós somos os mesmos, vindo, voltando, continuando, tentando novamente, entrando no jogo da vida material, aprendendo, trabalhando, exercitando aquilo que precisamos para ser pessoas melhores, para sermos pessoas mais completas, sermos pessoas mais realizadas e mais felizes. A felicidade não é uma coisa que se compra, não é uma coisa que se ganha, né? É uma coisa que se conquista, que se trabalha, que se faz nascer dentro da gente. Mas para fazer nascer isso, nós precisamos ter espaço. Nós precisamos mover as colunas. Nós precisamos tirar os maus hábitos que nos serviram em algumas épocas e que hoje não nos servem mais. Uma sobrinha minha trabalha com pedagogia e ela trabalhava numa ONG que cuidava de crianças de rua. E eram crianças que, apesar de passar, a maioria delas passarem a maior parte do tempo na ONG, elas tinham, muitas delas, dormir fora e algumas dormiam na rua. Então, eles utilizavam, para explicar certas coisas, certas atitudes para eles, a palavra
inapropriado para o momento. Por exemplo, quando duas pessoas brigavam ali dentro, eles diziam que aquilo era inapropriado para aquele momento. Ali lá dentro eles não precisavam brigar. Mas às vezes lá fora, na rua, pela sobrevivência, eles precisavam agir dessa forma, né? Dizer não briguem nunca era dizer, olha, se alguém te atacar, pode ser que você vai morrer porque você não está brigando, você não está agindo, você está tendo uma trava. Então usava-se a palavra inapropriado, outra palavra, inadequado. Comportamentos inadequados, ideias inadequadas. Que nós cultivamos, que nós utilizamos em algum momento da nossa vida por ser necessário, por ser adequado então, mas que já passou esse momento. Nós estamos vivendo em outro momento. Nós estamos vivendo num momento de ganhar conhecimento, de ganhar esperança, de ganhar uma visão mais limpa, mais clara sobre o futuro, sobre o que podemos realmente ser, sobre o que podemos realmente fazer para a nossa vida e para a vida daqueles que amamos. Conviver bem com as pessoas, conviver pacificamente, harmoniosamente. Que sonho poder chegar em casa e estar de bem com o pai, estar de bem com a mãe, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com aquele tio distante, com aquele vizinho problemático. Que sonho poder estar aquilo. Ah, Paulo, mas realmente é um sonho, porque não é assim na realidade, né? É difícil, né? Nós carregamos as mágoas, nós carregamos a história, nós carregamos o passado nos nossos ombros. Carregamos o passado em formas de pedras que temos nos bolsos para lançar toda vez que a gente é tocado naquele assunto, que aquilo vem à tona. Aqueles que nos feriram, aqueles que nos humilharam, aqueles que nos fizeram algum mal. E isso tudo não passa de ilusão. Sabe quem pode fazer mal para nós? De verdade? Nós mesmos. Ninguém pode fazer mal para a gente. Nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade de carregar essas coisas, né? De carregar esses problemas, de carregar esses ressentimentos. Nós damos, às vezes, muito poder às pessoas, né? Às vezes tem um grupo de mulheres já de um pouco mais de idade, chega um rapaz e fala assim, olá meninas, elas ficam todas alegres e digam, ah, nossa, obrigado pelo meninas. E se ele dissesse, olá velhinhas, e acabar o dia delas, ah, me chamou de velha, agora eu sou velha. Por que me chamou de velha? Ué, você é o que eu te chamo ou você é o que você é? Você não sabe o que você é? E a resposta é, não. A gente não sabe o que a gente é. A gente não tem muitas vezes a compreensão de quem nós somos, de onde nós estamos, em que ponto na vida nós estamos. Eu falo, hoje a minha filha, eu tenho uma filhinha de 4 anos e meio, e ela contando pra mim, papai, fiquei bravo com o amiguinho da escola. Ficou, filha? O que aconteceu? Ah, eu chorei, que ele me xingou. Chorou, filha? Te xingou? O que ele te xingou, filha? Ele chamou de bebezinha. Gente, ela tem 4 anos e meio, chamar de bebê é muita ofensa, não é? Filha, você é bebê? Não, papai. Então não fica brava, filha. A gente ensina isso às crianças. Filha, quando um não quer, mas alguém vai lá dar um chutinho na gente, a gente já tá...
Alguém xinga a gente de alguma coisa, a gente já tem uns 3 xingamentos que estavam aqui pronto. Tá com os revólver carregado. Né? Tá com as pedras afiadas, o estilingue com a mira caprichada. Né? Eu tive uma desavença ali com um rapaz, vou lá conversar com ele pra gente se acertar. Deixa eu pegar uma bazuca, uma metralhadora, uma faca na bota e vamos lá conversar pacificamente. Bandeira branca, gente. Bandeira branca. É saber onde as coisas estão, é relevar as coisas, é lembrar que nós não somos uma florzinha que o mundo fica tirando pedra e maltratando, não. Se for uma florzinha, ela deve ser meio uma roseirinha, não? Tem uns... Também não tem? Será que não dá uma feridinha de vez em quando em alguém? Né? Eu falo que o trânsito é um laboratório de autoconsciência, né? A gente dá uma fechada em alguém, dá 10 minutos, a gente está fechando. Alguém fecha a gente xinga de tudo quanto é nome. Dá 10 minutos, a gente está fechando alguém que xinga a gente fala assim, tenha calma, me xingando, que absurdo. E assim é com outras coisas na vida. Né? O marido e a mulher em casa. Você largou a toalha no meio. O marido reclama. Largou as calcinhas penduradas aqui no chuveiro. Acho um absurdo aquilo. Pega o sapato e joga lá no meio da sala. E quando a mulher reclama, tem calma, não é assim. A gente tem que lembrar que a gente não é florzinha, que a gente não é só perfume. Né? A gente tem que tomar uma consciência disso, que nós também não somos vítimas de ninguém. Não dá para pedir calma gritando com os outros. Às vezes o silêncio ele fala muito alto. Tem um filme que chama Casamento Grego. E tem uma cena que eu adoro nesse filme, né? O rapaz, ele não tinha nenhuma religião, né? E o casamento ia ser grego ortodoxo, porque a família dela era grego ortodoxa. E ele falou, claro, vocês fazem questão? Eu não faço questão, não tenho religião, para mim não tem problema. E ele foi convidar um amigo para o casamento, o melhor amigo dele foi convidar para o casamento. E o amigo falou para ele assim, né? Em tom de zombaria. Né? Você aí tá nesse casamento com essa mulher, mas tudo que ela manda você faz, né? Ela manda pular, você pula, né? Tipo, chamou ele de pau mandado, né? O que ele fez? A bola foi e não voltou. Rapaz, tá bom, obrigado pelo convite, eu vou. Seu casamento, né? O melhor jeito de encerrar uma discussão é não alimentando. O melhor jeito de encerrar uma conversa que a gente não quer ter é se calando. O melhor jeito de alcançar uma pessoa que não quer nos ouvir é rezando. O melhor jeito de tocar a vida é seguindo em frente. É lembrando que sim, ainda vão acontecer muitos problemas. Vão. Paulo, porque eu vim aqui no centro que eu estou cheio de problema e aqui no centro vai resolver tudo. Vai? Não? Estou no lugar errado. Deixa eu descer daqui. Não vai, gente. Não vai resolver. Né? Se nós viemos aqui porque a gente acha... O Espiritismo tem disso, tá? Eu já vi muita gente levantar no meio da palestra, ir embora, desistir de curso. Não tem milagre. Não tem garantias de que as coisas vão melhorar. Que as coisas vão ser mais fáceis. Ao contrário, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. E aqueles que fazem tratamento aqui talvez tenham percebido isso. Sabem do que eu estou falando. O dia que é o dia do centro, aparece aquela pessoa, e aí, vamos lá, 6 horas, vamos tomar um chopp. Não, eu vou no centro. Não, mas happy hour. Apareceu aquela pessoa que você gostava, olha, alguém te ligou.
aquela dorzinha no joelho voltou, choveu, deu greve no ônibus, você perdeu o carro, tá um trânsito, hoje eu tô com fome. Tô falando bobagem? Né? Posso falar mais um monte de coisa aqui, todo mundo vai falar assim, é verdade. Sabe como eu sei? Eu também tenho que vir para o centro. Aliás, eu não tenho que vir para o centro. Eu escolhi vir para o centro. Nós escolhemos. Ninguém botou uma arma na cabeça de ninguém aqui para vir aqui. E mesmo que tivesse, seria uma escolha. Eu escolho vir aqui a morrer. Se nós começarmos a olhar a nossa vida dessa forma, eu escolho. A vida que eu tenho é a vida que eu escolhi. O corpo que eu tenho é o corpo que eu escolhi. As coisas estão na minha vida como estão porque eu escolhi. E aí eu digo a outra coisa. Elas não precisam ficar assim. Nós temos intelecto, nós temos capacidade de pensar, de distinguir, de reorganizar. Nós somos adaptáveis. Se é uma situação em que eu posso mudar, eu vou lá e me esforço para isso. Se é uma situação que eu não posso mudar, eu tenho que mudar o meu modo de pensar sobre aquilo. Olhar com resignação, olhar com carinho, me debruçar com o problema e pensar o que eu posso fazer para que isso possa ser menos sofrido. O que eu posso fazer para que eu possa aprender com essa situação. Sem viver reclamando, sem viver blasfemando, xingando, causando mais problema. Eu vou contar uma historinha. Acho bom aqui da palestra que tem bastante tempo, né? Daí eu consigo contar um monte de historinha. Eu gosto de contar umas historinhas. E eu estava outro dia eu tive uma... Não sei se eu já contei essa história aqui, mas enfim, vamos lá. Eu tive uma sinusite muito forte, eu fui ao médico, né? E estava demorando para atender, mas eu estava com tanta dor de cabeça que eu nem reclamar eu queria. Eu queria ficar quietinho, a hora que me chamassem eu ia. Eu estava curtindo cada momento que eu podia ficar sentado, quieto, que eu conseguia uma posição que eu não sentisse dor. E do meu lado estava uma senhora com um filho, ela era próxima a ser chamada, e ela começou, não, mas está demorando, demora demais, foi lá para frente, foi lá para trás, foi lá dentro, falou com o médico, voltou, não sei o quê. Passou uma meia hora que estava lá, já tinha reclamado, tudo tinha direito, eu lá sentado do lado da mulher, chamaram a mulher. Ela foi, reclamou que demoraram, fez a ficha e entrou. Deu 1 minuto, me chamaram. Eu fui, sem falar nada, passei a ficha, entrei. Cheguei lá dentro, estava uma mulher impaciente lá. Cadê o remédio aqui do meu filho? Daí a gente passou e foi para a sala de tomar remédio, né? Cadê o remédio? Estou aqui esperando, meu filho aqui com o remédio. Não, senhora, foram buscar o remédio ali. Mas a cela é do lado, não sei o quê. A mulher fez um escarcéu. Ela quer saber? Eu tenho que fazer um exame lá, vou fazer o exame, depois eu venho tomar o remédio. Pegou o menino, saiu da sala, deu 2 minutos, chegou o remédio. Aí eu tomei o remédio, estou lá tomando remédio. Meia horinha, pronto, senhor, agora o senhor tem que fazer um exame, vai na sala do exame. Adivinha quem encontrei na sala do exame? Um raio de sol. Tô aqui há meia hora e não fazem o exame no menino, ele não tomou remédio, agora não faz o exame, não sei o quê. E aí eu fiquei olhando aquela mulher, até o filho dela falou assim, mãe, pelo amor de Deus, para de brigar, para de brigar. E eu fiquei olhando aquela mulher e eu pensei comigo, quantas vezes era eu no lugar dela? Gritando, esperneando, esbravejando com as coisas, sem perceber que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Com que a gente está brigando, esperneando na vida? Arrastando, reclamando sem parar, sem tentar se harmonizar com as coisas. Eu não estou falando assim, olha gente, sejam ovelhinhas, abaixem sempre a cabeça, digam sempre amém,
façam, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, sejamos coerentes, sejamos observadores, sejamos primeiramente construtivos e também sejamos resignados. Resignado é diferente de estar ali quieto, fazendo tudo o que pedem. Ser resignado é saber que há certas coisas que não temos controle, que não temos o que fazer. E na nossa vida, há muito mais coisas que estão além do nosso controle do que nós podemos escolher. Não é verdade? Hoje eu vou sair de manhã, vou pegar o ônibus, vou chegar no trabalho, vou trabalhar, vai dar o almoço. Tem certeza? Tem certeza? É garantido? Vou sair, vou passar, vou pegar não sei o quê. Tem certeza? Certeza que vai conseguir? Por quê? Porque depende de muita coisa. Mas nós temos que prosseguir. Tenhamos a intenção boa, tenhamos um olhar bom, tenhamos fé, esperança e coragem, tenhamos bravura de vencer, não um inimigo lá fora, entrincheirado, não um demônio que não existe, que assombra a gente. Tenhamos coragem de vencer os nossos medos, os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Vencê-los significa transformá-los em algo melhor, em algo mais belo, transformar a minha raiva em calma, transformar a minha mágoa em perdão, transformar a minha tristeza em alegria, transformar o meu ócio, a minha preguiça em ação produtiva e transformar a minha ignorância que eu tenho atualmente em mais conhecimento. Aproveitar a era que temos. Nós temos aqui um centro que eu tenho certeza que tem um monte de curso, além das palestras, tem um monte de informação, tem um monte de livro, né? A gente vem assistir palestra, poxa vida, assistir a palestra, legal, falaram um monte de coisa bacana. O que eu estou falando aqui, e eu li muito pouco na minha vida, eu garanto a vocês, comparado com muitas pessoas, é um décimo, um centésimo do que eu li, do que eu sei. Quantos mais então a gente vai saber se a gente for atrás, se informar? Conhecimento é poder, poder de autolibertação, poder de transformação, poder de coragem de seguir sem medo daquilo que existia desabar, mas com fé e esperança naquilo melhor que nós temos que alcançar na nossa vida, que é esse caminho que nós tenhamos que seguir, que se chama Jesus Cristo. Seja o caminho que nós possamos escolher cada dia, seja a prece que façamos de manhã, seja no cumprimento que vamos dar para aquelas pessoas que encontrarmos, seja a chance de executar bem cada pequena coisa que virá ao nosso encontro a partir de hoje, a partir de agora. Será que nós podemos fazer isso? Fazer essa mudança na nossa vida que tanto necessitamos para sermos felizes? Sim? Então começa hoje à noite, começa agora. A gente vai chegando em casa, já vai rezando para estar tudo bem, já vai emanando pensamentos bons, já vai se preparando para, nem que seja de uma forma tímida, dizer um boa noite para aquelas pessoas que a gente não se dá bem ainda, para silenciar diante de alguma coisa que se levantar contra nós, para rezar para que as coisas sejam melhores e ver essa melhora acontecer gradualmente. E se ela não acontecer do lado de fora, que aconteça aqui, que nós possamos remover as colunas, ter espaço para receber aquilo que ainda tem de melhor por vir na nossa vida. Tá ok? Era essa mensagem que eu queria passar. Uma excelente noite a todos. Se alguém quiser, tem uma página no YouTube. Procura lá Paulo Bonfim Palestras. Tem algumas palestras minhas lá, tá ok? Fiquem com Deus e uma excelente noite para todos nós. Até. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, como sempre, tá?